Olá, amigos! Este é mais um Momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre votos secretos. A princípio parece uma coisa meio estranha, um voto secreto, ou logo pensamos em se tratar de eleições, de voto político. Mas no lado emocional, na mente, nós também fazemos alguns votos secretos. E grande parte das vezes fica arquivado ali no inconsciente, o tempo passa, nós nem nos lembramos mais desses pactos que fizemos conosco, ou seja, desses votos, e sem a gente perceber, eles estão de alguma forma atuando na nossa vida presente. Mesmo que esses pactos tenham sido feitos na infância, em época que já se passou muito tempo, na adolescência, mas eles ficam ali no inconsciente com a ordem de comando, porque eles estão obedecendo um voto secreto, um pacto. Uma voz que, a princípio, nós falamos para nós mesmos, dizendo: eu nunca vou fazer isso. Ou eu não quero isso para mim. E nós falamos com tanta convicção, em certos momentos: eu não quero isso para mim, eu nunca vou fazer isso. Por exemplo, eu nunca vou casar. Pessoas que tiveram a infelicidade, de ver o pai e a mãe brigando demais, o pai ou a mãe batendo no outro, E há pessoas que ficam tão traumatizadas já na época de infância e adolescência, que nessa época pensam: casamento é ruim, eu nunca vou casar, Depois passa, o tempo passa, a pessoa entra em contato com outras realidades, vê famílias, que dão certo, e aí ela começa a se dar uma oportunidade de namorar, por exemplo, mas nunca dá certo. Nunca dá certo, ela não sabe por que o relacionamento não dá certo. E é nesse momento que, ao olhar para trás, a lançar um olhar para trás, essa pessoa pode descobrir algo que ela mesma mandou como ordem de comando em relação ao casamento, dizendo: eu nunca vou casar. E realmente, agora que ela até já se liberou para se casar, para se permitir, encontrar uma pessoa que vale a pena e criar um lar equilibrado, existe uma ordem de comando no inconsciente que trabalha contra isso aí. Então, é importante o quê? Descobrir as raízes, exatamente aonde estão esses votos secretos, para que a pessoa possa criar uma nova disposição mental e compreender de uma nova forma aonde tudo isso começou, a raiz desse voto secreto. Me lembro também de ter escutado um caso de uma pessoa que ela tinha problemas com os irmãos, E irmãos homens, E a mãe também tinha muita dificuldade em educar os irmãos homens. E ela cresceu assim, pensando que filho homem dá problema. Filho homem dá problema. E naquela época, criança ou adolescente, ela já disse para ela mesma: eu nunca vou querer ter um filho homem. E o tempo passou. E aí lá um dia, ela casou, engravidou, mas perdeu. Teve um aborto espontâneo. Aí, depois de um tempo, engravidou novamente e mais uma vez teve um outro aborto espontâneo. Então isso aconteceu 3 vezes. E 3 vezes a criança, o feto, era menino. Então, de alguma forma, ela fez, talvez com a ajuda de uma outra pessoa, de um psicólogo, alguém fez com que ela refletisse sobre isso, e aí ela se lembrou
da época em que ela ainda, quando era solteira, vivia com a mãe, com os irmãos meninos, e fez esse pacto com ela, dizendo: olha, ter filho homem é horrível, ter filho homem é ter problema, eu não quero ter filho homem. Pronto. Cada vez que ela gerava um filho homem, o próprio organismo se encarregava de expulsar esse filho homem. E isso acontecia por conta de um voto secreto. Corpo, mente e espírito são 3 áreas, mas que uma interage com a outra e não se separa, e formam um ser indivisível, chamado indivíduo, que quer dizer aquilo que não dá para se separar, não dá para se dividir. Então o corpo interfere na mente, a mente no corpo, não é? E no espírito. Então é importante observarmos a nossa vida, lançarmos um olhar para a nossa história e procurar esses votos secretos, né? Porque isso, de alguma forma, se foram votos que foram gerados a partir de traumas, podem, de alguma forma, gerar um impacto negativo no nosso aqui e agora. Agora, às vezes, a pessoa ela não consegue fazer isso sozinha. E é por isso que é importante procurar ajuda de um profissional, né? De um psicólogo, de uma pessoa também que você saiba que aquele profissional tem o mesmo valor, a mesma escala de valores que você tem, quem sabe a mesma religiosidade, não é? Porque tudo isso conta num processo de autoconhecimento. Então hoje, o nosso Momento Oficina de Emoções falou sobre votos secretos, que são aqueles pactos que nós um dia fizemos e que, se lançarmos o olhar para a nossa história, até podemos nos lembrar, mas que eram coisas assim que fizeram parte de um passado, mas que fizeram com que nós tivéssemos feito um pacto conosco. E nós nem pensamos que aquilo ainda está lá dentro, surtindo efeito. É importante fazermos esse processo de autoconhecimento para entender de maneira diferente os traumas, perdoar, pedir perdão, resolver bem o nosso passado, para nos libertarmos e nos darmos permissão para sermos felizes no aqui e no agora. E assim ficamos por aqui. Se você deseja mandar alguma mensagem, fazer alguma pergunta, entre em contato conosco através do WhatsApp 11 5496 4095. 11 5496 4095. Até a próxima, com a graça de Deus.